Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 20 de abril, a lição 4, ela tem como título Os Vencedores do Apocalipse. A lição de hoje ela está baseada no livro de Hebreus, do apóstolo Paulo, do capítulo 4, versículos 14 a 16, e no capítulo 7, versículos a 25. E aqui nos ensina como nós podemos vencer esse mundo. E para isso nós temos que temer a Deus e dar glória a Ele. E Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, o apóstolo nos diz que no tabernáculo celestial nós temos um sumo sacerdote, um advogado chamado Jesus, que ele se compadece de nós e conhece as nossas fraquezas, e ele nos ajudará a vencermos este mundo de pecado, este mundo mau. Porque Cristo já esteve aqui conosco na forma humana, e ele foi tentado e ele venceu as artimanhas de Satanás. E ele nos ensinará e nos ensina para nós sermos vitoriosos. Porém, nós temos que fixar os nossos olhos, em Deus, confiar nas promessas dele, Jesus, olhar sempre para ele e acreditarmos que com ele, Jesus, nós seremos vitoriosos. E por isso que Apocalipse 14, 12 nos diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou seja, acreditar, confiar no nosso Senhor Jesus, que nós seremos vencedores desse mundo. E o mesmo nas Sagradas Escrituras, em Apocalipse, nos diz algo assim bastante interessante, que está lá em Apocalipse 14, 8, que nos diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem tentado a beber de todas as nações do vinho da fúria da prostituição. Está lá em Apocalipse 14, 8. O termo Babilônia significa confusão. Está relacionado com o momento em que Deus confundiu a linguagem humana, quando pessoas rebeldes contra Deus constituíram a Torre de Babel em uma atitude de desafiar o Criador, que está lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo de 1 a 9. E no Apocalipse, Babilônia se refere a toda a confusão religiosa que há no mundo hoje, provocada por enganos do inimigo de Deus. E hoje existem milhares de religiões e seitas diferentes, o que tem confundido muitas pessoas que perguntam: no meio dessas doutrinas, onde está a verdade? Bom, o vinho da Babilônia que fala Apocalipse são as doutrinas falsas, onde determinam a observância do dia errado, do dia em que Deus mencionou que é o quarto mandamento, e eles não observam isso. E o pior de tudo, que eles ainda acreditam na existência de um espírito ou de uma alma que sai do corpo por ocasião da morte, acham que tem um tormento eterno e para os ímpios, e fazem adoração erradas e fazem veneração erradas. E Apocalipse 14, 12 mostra a religião verdadeira, em que os cristãos fiéis a Deus devem seguir, e que nos diz: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você quer algo mais claro do que isto? Do que Deus está falando aqui, meus amigos? Esta é a representação do povo fiel de Deus nos últimos dias, aqueles que observam os mandamentos de Deus na íntegra, que fala lá em Êxodo capítulo 20.
Apocalipse 14:12, Deus quis mostrar qual é a igreja verdadeira que observa os mandamentos para que as pessoas não caiam nos enganos da besta no fim dos tempos. E é por isso que diz que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel a Jesus, que diz até no final de 14:12. Esse texto pertence à terceira mensagem do ano do anjo do Apocalipse. Uma advertência, né, para não obedecerem à autoridade representada pela besta, que quer levantar e levar a todos à perdição, todas as pessoas com mentiras, enganos, para adorarem o dia errado, mudando determinações de Deus e ainda desobedecem os mandamentos do Criador. Amigos, observem que é uma lógica em Apocalipse 14:12 que nós acabamos de ler, que a obediência a Deus é um tema central dentro desse conflito cósmico, não é, entre o bem e o mal, que nós passamos hoje, entre esse conflito que está entre Satanás, entre Deus e Satanás. E aqui não diz que é uma obediência legalista, e sim as pessoas acham que podem até comprar o direito da salvação, e é uma obediência que mostra de qual lado você está. E por isso que Apocalipse 12 fala que eles guardam os mandamentos, né? Demonstrando que você já foi salvo pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Porque nada do que nós possamos fazer vai nos levar à salvação. Seja por caridade, por obras, nada poderá nos colocar no céu, a não ser pela graça e pela fé em Jesus. A obediência aqui não é para a justificação do crente, e sim para evidenciar diante dos céus e dos anjos aqueles que pertencem a Deus e aqueles que pertencem à besta. E assim, Apocalipse 14:12, o cristão ele é caracterizado pela observância dos mandamentos e a fé em Jesus. Assim, com a fé em Cristo, você pode estar externando que ama a Deus, né? Que você está consagrado ao Senhor. Isso envolve não adorar o poder representado pela besta que se encontra nos dias de hoje. A única forma de nós guardarmos, né, os mandamentos de Deus em qualquer tempo ou época é somente através de Jesus. Aí vem a importância de Apocalipse 14:12, que traz o texto: a fé em Jesus, que mostra algo além, porque foi através de Cristo que nós fomos salvos, onde ele venceu a morte, pagou um preço caríssimo, né, pelos nossos pecados na cruz, e venceu todas as tentações de Satanás, nos mostrando o caminho que nós também poderemos vencer, que nós também poderemos não cair nos enganos de Satanás. E tudo através da nossa fé, que é um dom dado por Deus, dado para todas as pessoas sinceras, que se deixam ser trabalhadas, né, pelo poder do Espírito Santo, que ao colocar o seu poder no coração daquela pessoa, a pessoa começa a fazer uma transformação enorme na sua vida, começa a crescer espiritualmente e vencer o mal, e não pela força de vontade ou física, mas pelo poder de Deus que vive e que atua em nós. E Jesus, estando na forma humana nesse mundo, venceu a artimanha de Satanás pela perseverança, né? Sua fé no Pai Celestial. Venceu as propostas indecentes do diabo, que achava que era dono do mundo, né? Que ele poderia oferecer todas as coisas, como ele ofereceu para Jesus todos os reinos e hostes para Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto. Cristo enfrentou tentações horríveis, mas sempre confiou nas promessas do Deus Pai, afirmando que estaria todos os dias com seu Filho amado.
E para nós também, Jesus prometeu que Ele estará até a consumação dos séculos, nos ajudando a vencer este mundo. Temos que ter as mesmas atitudes de Jesus, que se entregou à vontade do Pai por confiar, por fixar os seus olhos no Criador para obter a grande vitória. A fé é um ponto importante e transformador na vida das pessoas. Confiar e ter fé em Jesus nos faz enfrentar e vencer tentações de Satanás, assim como Cristo foi vitorioso. Para nós obtermos essa vitória em Cristo, devemos ter total obediência, completa e perfeita, com os olhos firmes em Jesus, observando por inteiro, na íntegra, os mandamentos de Deus. É claro que nunca nós seremos perfeitos, como Cristo ou porque todos nós estamos contaminados pelo pecado, pela soberba, pela cobiça e pelo egoísmo, pela essa natureza pecaminosa que veio até nós desde o pecado lá no Éden. Mesmo assim, se nós deixarmos de nos envolver pelo poder de Deus que atua em nosso coração, nós seremos vitoriosos, assim como Jesus também o foi. É só observarmos que Jesus se uniu ao Deus Pai para vencer a Satanás. E isto é um exemplo para todos nós, para nós consagrarmos a Deus todos os dias, para obtermos a vitória contra a tentação. E ao observarmos o Apocalipse 14, que diz tema a Deus, essa expressão quer nos dizer que no último chamado de Deus para escolher como o seu glorioso de Deus, para nós sermos vitoriosos e termos sim, em definitivo a vitória contra o mal, para nós se opormos a esse mal que existe. E o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 7, versículo 25, nos dá uma dica e diz que Jesus, nosso sumo sacerdote, pode nos salvar totalmente aos que se aproximam dele. E ele estará vivendo para sempre para interceder por nós. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, pessoa que tem entendimento, porque o Espírito Santo trabalha, e você passa a manusear melhor as Escrituras. Você passa a ser um vencedor. Você passa a ser uma pessoa sábia, a ter um entendimento nas palavras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente para você que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, não há mais tentações, não há mais morte, não há mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.